This call is now being recorded. Salve, galera. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, o vídeo vai estar aí no YouTube disponível para vocês. Não esqueçam de deixar o comentário aí de presença. Então, aquele comentário, presente, valeu, obrigado, oi, tudo bem, tchau, beijo, me liga. Uma carinha, um emoji, alguma coisa para saber que você assistiu. Tá bom? Galera, Física 1, aula 13, a gente vai falar sobre gases ideais. Gases ideais 3. São os exercícios de revisão quando a gente fala de gases, tá? Então, a gente vai retomar um pouquinho aí esse assunto de gases, tá? Tá na página 1 aí. Então, primeiro, vamos falar sobre os gases, a equação dos gases, a equação geral dos gases. Para você, θ. Para você, θ. P1, V1, T1, P2, V2, T2. Lembrando que se eu estiver falando de uma transformação isotérmica, a temperatura é constante. E aí eu corto o T. Fica para você, para você. Agora, se eu estiver falando de uma transformação isobárica, eu corto a pressão. Porque a pressão é constante. E se eu estiver falando sobre uma transformação isovolumétrica, eu corto o volume, porque o volume vai ser constante, o volume é o mesmo nas duas. E aí aqui eu posso fazer uma regrinha de 3 para achar quem eu quiser. Tá bom? Então essa é a equação geral dos gases. Quando eu quiser saber qual foi a pressão, qual é o volume, qual é a temperatura que aquele gás se encontra. Lembrando que, pela física, tudo que aumenta a temperatura tende a aumentar o seu volume, né? Que ele vai ocupar mais espaço, porque as moléculas dele estão se agitando cada vez mais. Então, por isso que os gases a gente vai ter que trabalhar assim, não vai mudar nada. E aí depois a gente viu a equação de Clapeyron, o Clapeyron, tá? Que é a equação da puta velha não rejeita tarado. Pressão vezes volume é igual o número de mols vezes R, que é uma constante dos gases, vezes a temperatura. Tá? Então, aqui eu tenho apenas um gás em um estado e eu quero calcular a pressão dele, naquele determinado estado. Tá? Lembrando, galera, tanto aqui quanto dos gases aqui geral, a gente sempre calcula a temperatura em Kelvin, hein? Tá? E para transformar de Celsius para Kelvin, temperatura Celsius mais 273. Só um lembrete aqui dentro da aula, para a gente não errar na hora do exercício aí. Você tentar calcular em Celsius e não dá certo. Bom, depois a gente tem a teoria cinética dos gases, né? Qual é a energia cinética que ele tem, qual é a velocidade que ele vai ter. Então, a velocidade de uma molécula de um gás, ela é 3 vezes a constante desse gás, vezes a temperatura, dividido pela sua massa. Tá? Então, é dessa maneira que eu calculo a velocidade das moléculas desse gás. Tá? A energia cinética de um gás é 3 meios vezes nRT, o número de mols vezes a constante deles, R, vezes a variação de temperatura, quanto a temperatura aumentou aí, mudou, ou quanto ele está naquele momento, e aí eu calculo a energia cinética. Lembrando que a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura. Por quê? Quanto maior a temperatura, mais agitação tem essas moléculas. E a energia cinética pode ser calculada por 3 meios vezes K, que é a constante, vezes T, tá? Que é a temperatura.
Então tem essas fórmulas aí. Então vamos nos exercícios aí. Um cilindro dotado de um embolo contém aprisionado em seu interior 150 centímetros cúbicos de um gás ideal, a temperatura controlada de 22 graus, e a pressão de 2 PA. Considere que o embolo do cilindro pode ser movido por uma força externa, de modo que o gás seja comprimido a 1/3 do seu volume inicial, sem, contudo, variar a temperatura, ou seja, tem uma transformação isotérmica. Nessas condições, determine em Pascal, PA, a nova pressão a qual o gás está submetido. Tá? Então, ó, o que eu tenho? Eu tenho que 150 centímetros cúbicos é o volume dele. Ele tem volume, ele tem uma pressão de 2 Pascal, 2 PA, numa temperatura de 22 graus Celsius. Mas, primeira coisa, ele fala que a temperatura é constante. Então, essa temperatura não me ajuda em nada. E que o novo volume, tá? Que o novo volume é 1/3 do volume inicial. Então, ele tem um volume inicial, sei lá, de 100, né? Não sei não, vamos colocar 120. E depois que ele é empurrado aí, o volume dele passa a ser 1/3. Ou era 120, 120 dividido por 3, 4. Então, o volume é dividido por 3. Então, para você, teta, e a temperatura é constante, então eu vou cortar. Então, eu vou ter para você. A pressão na primeira, 2. O volume, 150. A pressão no segundo, não sei. Eu sei que o volume é 1/3. 1/3 de 50, de 150, 50. 300 dividido por 50 é igual à pressão nova. 30 dividido por 5, a pressão nova, é igual a 6 PA, 6 Pascal. O que aconteceu? O volume reduziu pela metade, pelo 1/3, foi dividido por 3. Era 50, era 150, passou a ser 50. Então a pressão, para manter a igualdade, para não mudar a temperatura aí, a pressão precisou ser triplicada. Tá? Aí eu tripliquei o valor dessa pressão. Então ela passou a ser 6. Alternativa certa aí, alternativa C. 2. Ao ser admitido no interior de uma câmara de combustão do motor de uma motocicleta, o vapor do etanol chega a ocupar um volume de 120 centímetros cúbicos. Sobre a pressão de 1 atm. Há uma temperatura de 127 graus Celsius. Após o tempo de admissão, o pistão sobe e o volume ocupado por essa mistura diminui para 20. E a pressão aumenta para 12. Considerando que a mistura composta por um gás ideal e desprezando perdas de calor devido à rápida compressão, a temperatura do gás resultante desse processo no interior da câmara deve ser em graus Celsius. Então, qual é o valor da temperatura aí? Eu quero saber a temperatura dele. Tá? Então, primeira coisa, vamos transformar
em Kelvin essa temperatura. Então, 273 mais 127 dá 400. Então, a temperatura é de 400 Kelvin. Né? Aí eu sei que para você eta, para você teta, a pressão na primeira é 1. O volume é 120. E a temperatura é 400. No segundo, a pressão é 12. O volume é 20. E a temperatura sabe Deus. Então, 1 vezes 120. 120 dividido por 400 é igual a 240 dividido por x. Uma regra de 3 aqui. 120x é igual a 0,00. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. X é igual a 96.000 dividido por 120. 800 graus Kelvin. Aí eu faço 800 menos 273. 7191725. 527 graus Celsius. Alternativa C. Professor, eu não podia deixar logo em Celsius e fazer a conta? Não. Não, porque dá ruim. Tá? Dá ruim. Não dá para fazer em Celsius direto, não. Não, tem que fazer em Kelvin. Tem que fazer a transformação. 3. O CO2, gás carbônico, dissolvido em bebidas carbonatadas, como refrigerante, cerveja, é responsável pela formação da espuma nessas bebidas e pelo aumento da pressão interna nas garrafas, tornando superior à pressão atmosférica. O volume de gás no pescoço de uma garrafa com uma bebida carbonatada a 7 graus Celsius é igual a 24 ml. E a pressão no interior da garrafa é de 2,8 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Trate o gás do pescoço da garrafa como um gás ideal. Considere que a constante universal dos gases é de aproximadamente 8 joules por mol vezes Kelvin. E que a temperatura nas escalas Kelvin e Celsius se relaciona da forma 0 graus Celsius mais 273. O número de mols de gás no pescoço da garrafa é igual a... Então, eu quero saber qual é o número de mols. Ou seja, eu quero o meu N da minha fórmula. Né? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho a temperatura, que é 7 graus Celsius. Aí eu vou fazer 7 mais 273, mais 273. Temperatura em Kelvin é 280 kelvins. Tá? O volume é de 24 ml. Então, é de 24 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Tá? Transformei mililitros em metros cúbicos. É só acrescentar o 10 a menos 6. Lembrando da escadinha lá, galera. Metro cúbico, centímetro cúbico.
milímetro cúbico. Para cada degrau sobe 3. Então, 3, 6. ml é a mesma coisa que milímetro cúbico. Tá? Mililitro é a mesma coisa que milímetro cúbico. Tá? Então, por isso, 24 vezes 10 a menos 6. E que a pressão, pressão é 20 não, né? 2,8 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então, na fórmula, puta velha não rejeita tarado. Eu tenho a pressão 2,8 vezes 10 elevado a 5. Tenho o volume 24 vezes 10 a menos 6. Aí eu vou passar esse N e esse R para cá. Ó. Eles vão passar para cá dividindo. O R é 280, o T é 280 e o R, ele fala que é 8. Tudo isso é igual a N. Então, 2,8 vezes 24 dividido por 280 vezes 8 vai dar 0,03 vezes 10 elevado a 5 menos 6 menos 1. 10 a menos 1 mol. Ou, não posso deixar a notação científica assim, né? Ando mais 2 casas, 3 vezes 10, ando 2 casas, menos 3. Menos 3 mol. Esse é o número de mols desse gás. E da alternativa D. E a 4 aí. A temperatura de um gás é diretamente proporcional à energia cinética das suas partículas. Portanto, dois gases A e B, na mesma temperatura, cujas partículas têm as massas proporcionais, MA sobre MB é igual a 4 sobre 1. Terão as energias cinéticas medidas das suas partículas nas proporções. A energia cinética de A é igual sobre a energia cinética de B é igual a. Então, ó, energia cinética de A sobre energia cinética de B, a energia cinética é 3 meios vezes K vezes T, e a de baixo, 3 meios vezes K vezes T. Vou colocar TB, TA. Posso cortar isso aqui que é igual. Se elas estão na mesma temperatura, posso cortar também. Posso cortar isso aqui também, porque o K é constante. Portanto, energia cinética de A sobre energia cinética de B. Como eu simplifiquei tudo, vou dividir em dois números iguais. Divisão de dois números iguais é igual a 1. Portanto, alternativa C. Os dois corpos terão a mesma energia cinética. Por quê? Porque eles estão na mesma temperatura. Lá no enunciado ele fala, a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura. Se os dois corpos estão na mesma temperatura, a energia cinética dos dois é igual. Então, tipo, a energia cinética de um é 10, a do outro é 10. Então, 10 dividido por 10 é igual a 1. Beleza? Então é isso, galera. Não esqueçam aí de deixar o comentário e fazer o SAS, ok? Valeu, galera.